Uma mãe descobre que a morte de sua nora foi uma mentira cruel orquestrada pelo próprio filho. Ao encontrá-la grávida e exausta, em um restaurante distante, ela descobre a face sombria do homem que criou e decide que a justiça virá pelas suas próprias mãos, custe o que custar. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo. Essa história. O luto é uma névoa espessa que se recusa a dissipar. Fazia exatamente 6 meses que eu enterrava um caixão lacrado, ouvindo os soluços dilacerantes do meu filho, Murilo, enquanto a chuva de Joinville castigava o mármore frio do cemitério. Ele me disse que o acidente fora terrível, que o carro de Thalita havia despencado em uma ribanceira e que o fogo não havia deixado nada além de cinzas e lembranças amargas. Eu amava aquela menina como se fosse a filha que nunca tive. Murilo, meu único herdeiro, o orgulho da minha vida, definhou diante dos meus olhos. Ou assim eu pensava. Naquela tarde abafada de terça-feira, eu estava a caminho de uma reunião de negócios em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. O calor era opressor, do tipo que faz o asfalto brilhar como se estivesse derretendo. Parei meu carro em um posto de beira de estrada chamado o Recanto do Viajante, um lugar que exalava cheiro de óleo diesel, café queimado e salgados fritos a horas. O som das pás de um ventilador de teto antigo, rangendo em um ritmo hipnótico, era a única trilha sonora além do barulho dos caminhões que passavam na rodovia. Sentei-me em uma banqueta de couro sintético rasgado, sentindo o suor escorrer pela nuca. Meu peito ainda carregava aquele peso morto, a ausência de Thalita que me fazia suspirar sem perceber. Eu só queria um copo de água gelada e 5 minutos de sombra. Quando a garçonete saiu de trás de uma cortina de plástico barulhenta, eu não olhei de imediato. Estava ocupada limpando meus óculos de grau. Pois não, o que a senhora vai desejar? A voz era baixa, rouca, carregada de um cansaço que parecia vir dos ossos. Eu congelei. Meus dedos pararam de esfregar a lente. Aquela cadência, aquele tom levemente anasalado, eu conhecia aquela voz. Lentamente, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse quebrar um feitiço, levantei o olhar. O choque foi tão violento que senti o sangue fugir do meu rosto, deixando uma sensação de formigamento gelado nas extremidades. Lá estava ela, Thalita. Mas não era a Thalita que eu lembrava, sempre impecável, com os cabelos castanhos brilhantes e um sorriso que iluminava a sala de jantar da minha casa. Essa mulher diante de mim tinha olheiras profundas, como valas cavadas na pele pálida. O cabelo estava preso em um coque desleixado e o uniforme de brim azul estava manchado de gordura. O detalhe que, no entanto, me fez perder o fôlego completamente foi a sua barriga. Thalita estava grávida, muito grávida. O ventre volumoso esticava o tecido do uniforme, denunciando pelo menos 8 meses de gestação. Thalita! Minha! Voz saiu como um sussurro esganado. Ela deixou a caderneta de pedidos cair. O som do papel batendo no chão sujo pareceu um tiro no silêncio do restaurante. Seus olhos se arregalaram em puro terror. Ela não ficou feliz em me ver. Ela parecia estar vendo o próprio carrasco. Ela recuou um passo, as mãos trêmulas subindo para proteger a barriga, um gesto instintivo de defesa que me partiu o coração. Dona Alzira? Ela murmurou. A voz falhando. Não, não pode ser. Você está viva. Eu me levantei, as pernas vacilantes como as de uma criança aprendendo a andar. Murilo me disse que você morreu. Nós fizemos um funeral. Thalita, o que é isso? Que loucura é essa? As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela, abrindo sulcos na poeira e no cansaço da sua face. Ela olhou freneticamente para os lados, para o dono do posto que cochilava atrás do caixa e para os 2 caminhoneiros no canto. Ela se aproximou da mesa, agarrando meu pulso com uma força desesperada. Seus dedos estavam gelados, apesar do calor de 35 graus. Por favor, ela implorou, o soluço subindo pela garganta. Por favor, Dona Alzira, eu imploro pela vida do meu filho. Não conte a ele que estou viva. Se o Murilo souber onde eu estou, ele vai terminar o que começou. Meu sangue,
que antes parecia gelado, começou a ferver gradualmente. A confusão deu lugar a uma intuição sombria que toda mãe tenta enterrar no fundo da alma sobre seus próprios filhos. Eu puxei Talita para uma mesa nos fundos, longe de ouvidos curiosos, enquanto o cheiro de querosene e fritura parecia se tornar sufocante. O que começou, Talita? Do que você está falando? Meu filho está destruído. Ele chora todas as noites. Ele me disse que foi um acidente. Ela soltou uma risada amarga que se transformou em um acesso de tosse. Ela se sentou pesadamente, apoiando o peso da barriga nas coxas, os tornozelos visivelmente inchados sob as meias baratas. Acidente? Dona Alzira. O Murilo me empurrou daquela ribanceira. Ele desativou os freios do meu carro e, quando eu sobrevivi por um milagre, rastejando entre as ferragens, ele apareceu no hospital clandestino onde eu fui levada, ameaçando me matar e matar o bebê se eu não desaparecesse. Ele queria o dinheiro do seguro de vida que ele me obrigou a assinar meses antes. Ele disse que, se eu tentasse falar com a senhora, ele diria à polícia que eu era usuária de drogas e que tinha tentado matar o bebê. Eu escutava cada palavra como se fossem pregos sendo martelados na minha própria carne. Murilo, meu filho, o menino que eu ensinei a ser um homem honrado, era um monstro. Ele não estava de luto. Ele estava celebrando a fortuna que o seguro de morte da esposa havia lhe proporcionado. Enquanto ele desfrutava da herança antecipada e da minha piedade, a mulher que ele dizia amar estava escondida em um posto de gasolina decadente, vendendo almoços por trocados para sustentar meu neto, que estava prestes a nascer. Ele disse que a senhora sabia de tudo. Talita continuou, a voz agora um fio de navalha. Ele disse que a senhora odiava a ideia de um neto vindo de uma família pobre, como a minha, e que tinha dado a ideia do seguro. Eu passei esses 6 meses odiando a senhora tanto quanto temia ele. Aquelas palavras foram o golpe de misericórdia. O ar fugiu dos meus pulmões. O restaurante parecia girar. A traição de Murilo não era apenas contra Talita, era contra mim, contra a minha moral, contra tudo o que construí. Ele usou o meu nome para torturar. Psicologicamente, uma mulher grávida. Eu olhei para aquelas mãos calejadas de Talita e depois para o meu próprio anel de ouro, um símbolo da riqueza que agora me dava náuseas. Eu não era mais apenas uma mãe em luto. Eu era uma mulher possuída por uma fúria fria e calculista que eu nem sabia que possuía. Ele mentiu, Talita, eu disse, segurando as mãos dela com firmeza, sentindo o movimento do bebê chutando contra a palma da minha mão, através do ventre dela. Ele mentiu sobre tudo, e ele vai pagar por cada lágrima que você derramou neste lugar imundo. Eu olhei para o relógio na parede, que marcava as horas com um tic-tac que agora soava como a contagem regressiva para a queda de Murilo. Eu tinha o dinheiro, eu tinha os contatos e, agora, eu tinha a verdade. A vingança não seria rápida, seria cirúrgica. O som do motor da minha caminhonete de luxo parecia um insulto diante daquele cenário de miséria onde Talita estava enterrada viva. O contraste era obsceno. O couro legítimo dos bancos, o ar-condicionado digital marcando 19 graus e o cheiro de baunilha importada, contra os pés inchados dela, calçados em chinelos de borracha gastos, e o odor de suor e fritura que grudara em sua pele como uma segunda camada de desespero. Eu não permiti que ela voltasse para buscar nada. O que ela tinha? Ali. 2 mudas de roupa e uma vida de medo? Não. Aquilo ficaria para trás, apodrecendo junto com a dignidade que meu filho tentou roubar dela. Para onde estamos indo, Dona Alzira? Ela perguntou, a voz trêmula, enquanto as mãos não abandonavam o ventre. Se ele descobrir, ele mata nós duas. A senhora não conhece o Murilo que vive nas sombras. Ele não vai descobrir, Talita. E o Murilo que vive nas sombras vai desejar nunca ter saído da luz, respondi, mantendo os olhos fixos na estrada que serpenteava pelas montanhas de Minas Gerais. Eu tenho um sítio em uma área remota perto de Passa Quatro. Pertenceu ao meu pai, e nem o Murilo sabe da existência dessa escritura, pois está no nome de uma holding que ele nunca teve acesso. É lá que você vai ficar. A viagem durou 3 horas. Um silêncio denso cortado apenas pelo som dos pneus no asfalto e pelos soluços.
Contidos de Talita. Ao chegarmos ao sítio, uma construção de pedras rústicas cercada por araucárias e uma névoa fria que começava a descer, eu liguei para o meu médico de confiança em São Paulo, o Dr. Heitor Cavalcante. Paguei o triplo para que ele viesse pessoalmente, com equipamentos portáteis, sem registrar nada em prontuários hospitalares. Eu precisava saber se meu neto estava bem. Eu precisava de provas físicas do estado de negligência em que ela fora deixada. Enquanto esperávamos, Talita começou a desmoronar. Ela me contou, entre goles de chá de camomila morno, como o acidente aconteceu. Murilo havia se endividado em apostas de alto risco em plataformas clandestinas de investimento. Ele perdeu quase 2 milhões de reais da nossa empresa familiar em questão de meses. Quando o seguro de vida de Talita foi feito, ela achou que era uma precaução para o futuro do bebê. Ela não sabia que estava assinando sua própria sentença de morte. Naquela noite na serra, ele não apenas sabotou os freios, ele a seguiu. Quando o carro parou de rolar e ela ficou presa nas ferragens, ele desceu a ribanceira. Ele não chamou o resgate. Ele ficou parado na chuva, fumando um cigarro, esperando que o fogo começasse. Mas o fogo não veio porque o tanque não rompeu. Ele então a ameaçou. Se ela saísse dali e fosse a polícia, ele usaria o poder da nossa família para interná-la como louca e dopada, tirando o bebê dela para sempre. Ele me deu 2.000 reais e disse para eu sumir no mundo. Ela sussurrou, olhando para as próprias mãos calejadas. Ele disse que a senhora tinha contratado os advogados para garantir que eu nunca visse o sol se tentasse voltar. Senti uma náusea profunda. Eu criei um monstro sob o meu próprio teto e o alimentei com mimos e heranças. Mas agora, a mesma mão que o alimentou seria a mão que o sufocaria. O Dr. Heitor chegou tarde da noite. O exame de ultrassom foi o momento mais doloroso e, ao mesmo tempo, mais transformador da minha vida. Ver aquela pequena silhueta na tela granulada, o coraçãozinho batendo como um tambor frenético. Tum-tum, tum-tum. Me trouxe uma clareza assassina. Aquele bebê era inocente. Aquele bebê era o futuro que meu filho tentou assassinar por ganância. Ela está desnutrida, Alzira. O doutor Heitor disse, sério, após o exame. E a pressão está perigosamente alta. Mais uma semana naquele posto de gasolina, e você teria perdido ambos. O bebê é um menino. Está forte. Mas ela precisa de repouso absoluto e cuidados que o dinheiro que você tem pode comprar. Ele terá tudo, Heitor, e nada sairá daqui. Deixei Talita sob os cuidados de uma enfermeira de Piscicinsa. Extrema confiança. Uma mulher chamada Solange que trabalhou para minha família por décadas e era muda, o que garantia uma discrição natural. Antes de partir de volta para Joinville, olhei para Talita uma última vez. Ela estava limpa, vestindo camisolas de seda que eu havia comprado em uma boutique no caminho, e dormia o primeiro sono tranquilo em meses. O retorno para Santa Catarina foi uma descida ao inferno pessoal. Dirigi por horas, o ódio agindo como combustível. Quando cheguei à nossa mansão em Joinville, o portão eletrônico se abriu com um ruído suave, quase sinistro. As luzes do jardim estavam acesas, iluminando as orquídeas que Talita costumava cuidar. No hall de entrada, encontrei o que eu mais temia e, ao mesmo tempo, esperava. Havia risadas vindo da sala de jantar. O cheiro de um vinho caro, um Malbec que eu guardava para ocasiões especiais, pairava no... Só entrei devagar, meus passos ecoando no porcelanato. Lá estava Murilo. Ele não parecia o filho em luto que me abraçava e chorava falsas lágrimas todas as domingos. Ele estava usando um relógio novo, um Rolex de ouro que custava o preço de uma casa popular. E não estava sozinho. Sentada na cadeira que pertencia a Talita, estava uma mulher que eu nunca tinha visto. Uma loira oxigenada, com roupas excessivamente curtas e um sorriso predatório. Valéria, ele a chamou. Mãe! Murilo exclamou, levantando-se com uma agilidade suspeita, um brilho de culpa passando rapidamente por seus olhos antes de ser substituído pela sua máscara de bom moço. Você voltou cedo. Pensei que a reunião em Minas fosse durar a semana toda. Esta é a Valéria, uma amiga de negócios. Ela está me ajudando com alguns investimentos novos. Amiga de negócios? Repeti.
minha voz saindo, tão fria quanto o gelo de um necrotério. Que coincidência, Murilo. Eu também andei fazendo uns investimentos novos em Minas, coisas que estavam perdidas. Ele empalideceu por 1 milésimo de segundo, mas logo sorriu. Aquele sorriso torto que eu sempre achei charmoso, mas que agora me parecia a careta de um demônio. Que bom, mãe. Precisamos circular o capital. A morte da Thalita me ensinou que a vida é curta demais para não aproveitarmos o que temos. Eu olhei para a taça de vinho na mão dele. Olhei para a mulher sentada no lugar da minha nora grávida. O plano de vingança que eu comecei a traçar na estrada tomou forma final. Eu não iria apenas entregá-lo à polícia, isso seria fácil demais. Eu iria deixá-lo experimentar a mesma sensação de ser caçado, de perder tudo, de ver sua vida se esvair enquanto ele implorava por uma misericórdia que eu não tinha mais para dar. Você tem razão, meu filho, eu disse, caminhando até ele e tocando seu rosto com uma ternura fingida que me deu vontade de vomitar. A vida é realmente curta e a conta sempre chega, de um jeito ou de outro. Naquela noite, enquanto ele dormia o sono dos injustos, eu entrei no seu escritório. Com a habilidade de quem construiu aquele império do zero, comecei a rastrear as contas. Descobri que ele já estava planejando vender a sede da nossa empresa. Ele estava pronto para me deixar na rua assim que conseguisse a minha assinatura em uma procuração que ele vinha tentando me fazer assinar há semanas. Eu não assinei o papel. Em vez disso, comecei a transferir silenciosamente cada centavo da nossa reserva de emergência para uma conta em nome de T.S. Fundo de Amparo, um fundo que ele nunca encontraria. A armadilha estava armada. Agora, eu só precisava atraí-lo para dentro dela. O clima em Joinville naquela semana estava particularmente melancólico. Uma chuva fina e persistente, típica da região, caía sem parar, transformando o céu em um lençol cinzento e pesado. Dentro da nossa mansão, o ar parecia carregado de eletricidade estática. Eu observava Murilo da poltrona de couro da biblioteca, enquanto ele andava de um lado para o outro, gesticulando freneticamente ao celular. Ele falava sobre prazos, aportes e liquidez. Eu sabia exatamente o que ele estava fazendo, tentando apagar o rastro do dinheiro que havia desviado da empresa antes que a auditoria anual que eu solicitara, sob o pretexto de organizar a sucessão, batesse à nossa porta. Sim, Valéria, eu sei, ele sibilou, achando que eu não ouvia. Assim que a velha assinar a procuração plena, nós transferimos o resto e saímos do país. Ela não tem mais cabeça para os negócios. Está gagá de luto. Só precisamos de mais 3 dias. Eu fechei o livro que estava no meu colo com um estalo seco. O som o fez pular, revelando o quão nervosos seus instintos estavam. Ele se virou para mim, forçando aquele sorriso de filho perfeito, que agora me causava náuseas físicas. Ele veio até mim, o cheiro do seu perfume caro, o mesmo que Thalita costumava lhe dar de presente, invadindo meu espaço pessoal como um gás tóxico. Mãe, querida, não vi que estava aí, ele disse, beijando o topo da minha cabeça. Senti um calafrio de repulsa percorrer minha espinha. Estava pensando, amanhã é o aniversário de fundação da nossa empresa. Que tal organizarmos um jantar íntimo? Só nós, alguns diretores e o Dr. Arnaldo Pimentel. Seria o momento ideal para oficializarmos aquela transição que conversamos. A senhora merece descansar, viajar, quem sabe um cruzeiro pela Europa. Um jantar, Murilo? Perguntei, minha voz soando propositalmente frágil e cansada. Parece uma ideia maravilhosa. Eu me sinto tão exausta. Às vezes, vejo vultos pela casa. Acho que a falta da Thalita está me fazendo perder o juízo. Ontem mesmo, tive a impressão de ouvir o riso dela vindo do jardim. Ele empalideceu sutilmente, as narinas dilatando. Era o medo, aquele medo primitivo de quem sabe que enterrou um segredo mal acabado. É apenas o cansaço, mãe. O luto prega peças na mente, mas esse jantar vai colocar tudo no lugar. Prometo que, depois de amanhã, todos os seus problemas terão acabado. Ele mal sabia o quão literal seria aquela promessa. Na manhã seguinte, enquanto Murilo estava fora cuidando dos detalhes do golpe final, recebi uma mensagem criptografada de Solange,
do sítio em Passa. 4. A bolsa rompeu. Dr. Heitor a caminho. Ela está calma, mas chamando pela senhora. Meu coração deu um salto, uma mistura de alegria e pavor. Eu precisava estar lá, mas o meu papel em Joinville ainda não estava concluído. Liguei para o Dr. Vicente, meu contador e braço direito há 30 anos, o único homem que conhecia a verdadeira face da contabilidade da nossa família. Está tudo pronto, Vicente? Perguntei, observando. A chuva bater contra o vidro da janela. Tudo, Zalzira. O Dr. Arnaldo Pimentel já redigiu os documentos conforme suas instruções. Murilo pensa que está assinando uma procuração plena para gerir seus bens. Na verdade, ele estará assinando uma confissão irrevogável de dívida e uma cessão de todos os seus bens pessoais e direitos hereditários para um fundo fiduciário em nome do neto que ele nem imagina que terá. Além disso, as provas das fraudes que ele cometeu no seguro de vida já estão em um envelope lacrado, prontas para serem entregues à Polícia Federal no exato momento em que ele colocar a caneta no papel. A frieza com que eu planejava a queda do meu próprio filho me assustava em certos momentos, mas então eu lembrava de Thalita, grávida e trêmula, servindo café para caminhoneiros por trocados enquanto ele brindava com a amante. A justiça não é um ato de ódio, é um ato de equilíbrio. O jantar começou às 8 da noite. A mesa estava impecável. Cristais polidos, talheres de prata e o melhor vinho da adega. Valéria estava lá, vestida em um vermelho provocante, agindo como se já fosse a dona da casa. O Dr. Arnaldo Pimentel, um homem de rosto pétreo e integridade inquestionável, que eu havia alertado sobre as intenções de Murilo dias antes, mantinha a fachada profissional. Um brinde. Murilo levantou a taça, os olhos brilhando de ganância. À família, ao futuro e às novas gestões. Nós brindamos. O líquido rubro desceu pela minha garganta como fogo. Durante o prato principal, o Dr. Arnaldo colocou a pasta de couro sobre a mesa. Dona Alzira, como solicitado, aqui estão os documentos para a transferência de poderes ao seu filho. Murilo, você precisa assinar como testemunha e anuente das cláusulas de responsabilidade civil. Murilo mal leu. Sua pressa era tamanha que as mãos chegavam a tremer. Ele olhou para Valéria, que lhe deu um aceno discreto com a cabeça. Ele pegou a caneta Montblanc, um presente que eu lhe dei quando ele se formou, e assinou seu nome com um floreio arrogante. No momento em que ele terminou a última rubrica, o silêncio na sala de jantar tornou-se absoluto, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de pêndulo na parede. Eu peguei os documentos, conferi cada assinatura e os entreguei ao Dr. Arnaldo. Agora 6, Murilo, eu disse, minha voz recuperando toda a força e autoridade que eu havia escondido nas últimas semanas. Gostaria de mostrar a você o verdadeiro investimento que fiz em Minas Gerais. Eu peguei o meu tablet e liguei a tela. Uma chamada de vídeo começou a carregar. A imagem estava um pouco trêmula no início, mas logo se estabilizou. Era um quarto iluminado por uma luz suave. Na tela, Thalita apareceu deitada em uma cama, o rosto banhado de suor, mas com um sorriso radiante. Em seus braços, envolto em uma manta azul, estava um bebê pequeno, com tufos de cabelo escuro. O som do choro da criança preencheu a sala de jantar, ecoando entre as paredes de gesso e as obras de arte caras. Olá, Murilo. A voz de Thalita saiu clara e firme através dos alto-falantes. Conheça o seu filho, Arthur, e conheça a mulher que você tentou matar, mas que sobreviveu para ver você perder tudo. O copo de vinho de Murilo caiu de sua mão, estilhaçando-se no chão. O líquido vermelho espalhou-se pelo tapete persa como uma poça de sangue. Valéria levantou-se, confusa e assustada. Murilo tentou falar, mas apenas um som gutural saiu de sua garganta. Ele olhava para a tela, depois para mim, os olhos saltando das órbitas. O que é isso? Ele gaguejou, o rosto tornando-se cinzento. Isso é um truque. Ela morreu. Eu vi o carro cair. Você viu o que sua ganância permitiu que você visse, Murilo. Eu me levantei, encarando-o com um desprezo que o fez recuar. Você não apenas falhou em matá-la, como acabou de assinar a sua própria ruína.
O documento que você acabou de firmar confessa cada centavo que você roubou da empresa e transfere todos os seus bens para o Arthur. Você não tem mais casa, não tem mais conta bancária e, em 10 minutos, não terá mais liberdade. Como se fosse um sinal ensaiado, o som de sirenes começou a ecoar do lado de fora da mansão. As luzes vermelhas e azuis cortando a escuridão da chuva de Joinville. Dona Alzira, Valéria tentou intervir. A voz aguda de pânico. Saia da minha casa agora, eu disse, sem sequer olhar para ela. Antes que eu decida incluir você como cúmplice na tentativa de homicídio e fraude de seguros. Murilo desabou na cadeira, as mãos cobrindo o rosto. Ele começou a soluçar, mas não era o soluço de um filho arrependido. Era o choro de um animal encurralado que percebeu que a armadilha era mais profunda do que ele jamais imaginou. As luzes intermitentes das viaturas da Polícia Federal refletiam-se nas gotas de chuva que escorriam pelas vidraças da sala de jantar, criando um espetáculo de sombras azuladas e avermelhadas sobre o papel de parede importado. O som das botas pesadas dos agentes no piso de porcelanato parecia marcar o ritmo final de uma sinfonia de mentiras que durou tempo demais. Murilo ainda estava paralisado, a boca entreaberta como se o oxigênio tivesse se tornado um artigo de luxo que ele já não podia pagar. Valéria, a mulher que minutos antes se sentia a rainha do império, tentava esconder o rosto com uma bolsa de marca, enquanto um dos policiais a conduzia para fora com uma rispidez necessária. Murilo Ramos, o delegado, um homem de meia idade com olhos que já tinham visto toda a podridão humana, aproximou-se da mesa. O senhor está preso preventivamente por tentativa de homicídio qualificado, fraude contra o sistema de seguros, falsidade ideológica e desvio de patrimônio. As algemas se fecharam com um clique, metálico e definitivo. Aquele som, seco e frio, foi o ponto final na minha história como a mãe cega que eu havia sido por décadas. Eu não senti tristeza, nem o impulso de protegê-lo. O que eu sentia era um vácuo imenso, uma exaustão que pesava toneladas. Observei-o ser levantado pela gola do paletó de linho. Ele me olhou uma última vez, e não havia arrependimento naquelas pupilas dilatadas. Havia apenas o ódio puro de quem foi derrotado por alguém que subestimou. Você me traiu, mãe, ele gritou, a voz falhando enquanto era arrastado pelo hall de entrada. Você destruiu o seu próprio filho por causa daquela infeliz. Eu sou o seu sangue. Sangue não define família, Murilo. Caráter define, respondi, mantendo minha voz em um tom baixo e cortante que o fez calar a boca por um instante. Você não é meu filho. Você é apenas o rastro de uma educação que eu falhei em completar. Mas a vida, essa mestre cruel, vai terminar o serviço agora. A mansão mergulhou em um silêncio sepulcral assim que a última porta da viatura se fechou e os pneus cantaram no asfalto molhado. Fiquei sozinha naquela mesa farta, cercada por cristais e restos de uma celebração que nunca aconteceu. Olhei para o Dr. Arnaldo, que guardava calmamente as cópias dos documentos na sua maleta de couro. Fizemos o que era certo, Alzira, ele disse, colocando uma mão encorajadora no meu ombro. O processo será longo, e a defesa dele tentará tudo. Mas as provas que você coletou e o depoimento vivo da Thalita são uma muralha intransponível. Vá para Minas. Vá conhecer o seu neto. Não esperei o amanhecer. Peguei minha mala, que já estava pronta no quarto, e deixei Joinville para trás. Dirigi durante toda a madrugada, cruzando a fronteira de estados enquanto o sol começava a rasgar a cerração nas montanhas da Serra da Mantiqueira. O cheiro da terra úmida e do café fresco que vinha das fazendas coloniais começou a limpar meus pulmões daquela atmosfera de traição. Cheguei ao sítio em Passa Quatro, quando a luz da manhã era dourada e suave. Solange me recebeu no portão com um sorriso raro no rosto. Ela me conduziu ao quarto dos fundos, onde a janela estava aberta para deixar o ar da montanha entrar. Thalita estava sentada na poltrona de amamentação, o bebê aninhado em seu peito. A cena era tão sagrada, tão oposta à violência que tínhamos vivido, que minhas pernas fraquejaram. Ele é lindo, Dona Alzira, Thalita sussurrou, as lágrimas voltando a brilhar em seus olhos, mas agora eram lágrimas de alívio. Ele tem os seus olhos. Aproximei-me e, pela primeira vez,
segurei meu neto. Arthur era leve, quente e exalava aquele cheiro de leite e vida nova que parece curar qualquer ferida. Seus dedos minúsculos agarraram meu dedo indicador com uma força surpreendente, como se ele soubesse que eu era o seu porto seguro. Naquele momento, eu soube que a vingança não era sobre ver Murilo na cadeia, embora isso fosse essencial para a justiça. A verdadeira vingança era garantir que aquela criança crescesse em um mundo onde a ganância não vencesse o amor. Os meses seguintes foram de reconstrução. Murilo foi condenado a 28 anos de prisão em regime fechado. As investigações revelaram que ele planejava eliminar a mim também, meses depois, para herdar o restante da holding. A notícia saiu em todos os jornais. Herdeiro de Império Têxtil condenado por orquestrar morte da esposa grávida. Eu não li as reportagens. Eu tinha coisas mais importantes para fazer. Vendi a mansão em Joinville e a sede da empresa. Com o capital, criei uma fundação de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e psicológica, batizada com o nome de Thalita. Ela, agora recuperada e com o brilho de volta aos olhos, assumiu a diretoria da fundação. Moramos juntas no sítio por 1 ano, até que ela se sentisse pronta para ter sua própria casa e seguir sua vida, longe das sombras do passado. Hoje, sentada na varanda, enquanto observo. Arthur, agora com quase 1 ano, tentando dar seus primeiros passos na grama verde, sinto uma paz que o dinheiro nunca pôde comprar. Recebi uma carta de Murilo na semana passada. Ele implorava por perdão e pedia dinheiro para os advogados da apelação. Eu a queimei na lareira sem terminar de ler. Existem crimes que o perdão humano não alcança, e existem lições que só a solidão da cela pode ensinar. Olho para o horizonte, onde as montanhas mineiras se encontram com o céu azul infinito. O rastro de dor que Murilo deixou foi profundo, mas a terra é generosa e, com o cuidado certo, tudo volta a florescer. Thalita se aproxima com 2 canecas de café fumegante e senta-se ao meu lado. Não precisamos de muitas palavras. O silêncio entre nós agora é confortável, cheio de cumplicidade e da certeza de que sobrevivemos. Eu perdi um filho para o egoísmo, mas ganhei uma filha e um neto para a esperança. A conta finalmente fechou. Enquanto o sol se põe atrás das araucárias, eu sei que a justiça, por mais tardia e dolorosa que seja, é a única base sólida sobre a qual se pode construir um futuro de verdade. A minha história não termina com um fim, mas com um recomeço. E este recomeço tem o cheiro de café novo e o som das risadas de uma criança que nunca saberá o que é o medo.